Você já sentiu que o seu passado ou seus erros te impedem de chegar mais perto de Deus? Não sei se você já viveu ou se você está vivendo uma situação em que alguém te acusou, sabe? Apontou o dedo na sua cara mesmo por alguma queda que você teve, por algum erro, alguma discussão, alguma briga que te afastou do caminho de Deus ou te impediu de começar a caminhar com Deus? Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também todos os nossos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Depois, quando estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. De fato, eram muito os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o texto do Evangelho hoje narra, o chamado de Levi, também conhecido como Mateus, como o apóstolo Mateus. Então, hoje nós podemos ver ali Jesus chamando um publicano, um pecador público, para ser seu discípulo e seu apóstolo. Esse texto, a palavra de hoje, nos convida a 3 ensinamentos. Assim, Jesus quer nos mostrar 3 ações. O seu olhar misericordioso, o olhar misericordioso de Jesus por Levi e por nós. A prontidão, estar disponível, a disponibilidade para se levantar e se transformar e seguir a Jesus. E também a evangelizar. A gente vai ver tudo isso, conforme está descrito no texto e como que Jesus quer nos falar hoje. Bom, Jesus, chamando ali Levi, Mateus, ele rompe com a lei, com a antiga lei ali, porque os publicanos eram considerados traidores, tanto politicamente como religiosamente, Acredito eu que até muitos não tinham nem convívio familiar, porque provavelmente, como eles eram muito, os judeus eram muito regrados, eles seguiam muito as leis, provavelmente eles poderiam ali até expulsar, os familiares que são publicanos de casa, Então, Jesus rompe com essa lei antiga, ao chamar Levi para segui-lo, Então, com isso, Jesus mostra que ele teve um olhar misericordioso para Levi, porque ele não enxerga Levi apenas como um pecador desprezível, apenas como um traidor, como escória, da sociedade judaica, mas como um homem que é capaz de se converter através da sua graça, através da sua cura. Então, Jesus, de forma gratuita, elege um pecador a um ser humano que pode se transformar e que se transformou. E Jesus faz isso comigo e com você, não só hoje, mas todos os dias. Desde o nosso nascimento, Deus nos chama de volta para Ele, porque nós viemos dele. E esse chamado é constante porque a gente é convidado a viver com Ele para um dia retornar para Ele. E
Mesmo que você já esteja na caminhada há um tempo, que você, sabe, já tenha uma luta mais árdua, mais forte ali contra o pecado, que você não caia na tentação de achar que você não precisa da graça, da misericórdia de Jesus. Eu não estou dizendo que você faz isso, pelo amor de Deus, mas é um convite, que você lembre sempre que Jesus teve e tem esse olhar misericordioso por você todos os dias, que você não se esqueça que você, mesmo que você já tenha dado passos, que você tenha ali uma fé viva, já tenha uma vivência na fé, na caminhada, que você sempre vai necessitar da graça de Deus. Então sempre eu e você, até o fim dos nossos dias, vamos precisar desse olhar misericordioso, dessa misericórdia. E, como somos necessitados dessa graça, né, somos convidados a, assim como Levi, que é o segundo ensinamento, a segunda ação para a gente enxergar aqui no texto, a gente é convidado a se levantar das nossas condições de pecado, de misérias, que nos afastam da graça de Deus. Mesmo que seja essa dor que você está sentindo, que eu perguntei no início do vídeo, alguma discussão que você teve com alguém da igreja, com algum irmão de caminhada, a gente é convidado a se levantar dessa situação, assim como Levi se levantou do posto de coletor de impostos, daquele pecado público, né, daquela condição de traidor do seu povo. Ali ele se levanta para uma vida nova, sem questionar, sem esperar. Ele levanta e segue o Mestre, e segue Jesus. Então que nós hoje possamos também, de prontidão, ao ouvir o chamado de Jesus, nos levantarmos e caminharmos com Ele, aceitarmos mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia, a sua cura e a sua vontade. E o terceiro passo é quando Levi se levanta, né? O texto vai narrar que logo depois eles já estão na casa de Levi, e Levi oferece um banquete, né, um jantar para Jesus. E o interessante, né, que não mostra ali só a comunhão que Levi está tendo com Jesus, né, que Mateus está tendo com Jesus, mas mostra também que outros pecadores, outros publicanos estavam sentados à mesa com Jesus. E esse é o convite à evangelização. Depois que nós experimentamos desse amor, que a gente experimenta do que Jesus pode fazer na nossa vida, né? Como pode mudar o nosso sentido, o nosso rumo, a gente é convidado, seja de forma simples, partilhando uma música com alguém, uma palavra que você viu, o vídeo do Sinal de Esperança, ou até mesmo indo até alguém que você sabe que precisa, né? Rezando com ele, pegando a Bíblia, lendo uma palavra, a gente é convidado a sermos como Levi e oferecer para essas pessoas que precisam uma mesa onde elas possam se sentar com Jesus e experimentar dessa graça, a graça que toda alma pecadora necessita. E mais um ensinamento, irmão, sobre o que a gente viu hoje no Evangelho. Jesus, ele está na casa de Levi, e quando os fariseus questionam por que Jesus está ali com os pecadores, né? Jesus reconhece, afirma sim que eles são pecadores, né? Jesus chama até, engraçado, né? Chama o dono da casa de doente, porque quando ele fala que não são os que precisam de médico, né? Que não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes, ou seja, ele está chamando ali Levi, os outros publicanos, pecadores, de doentes, que eles precisam de médico, né? Ou seja, Jesus está reconhecendo que, independente de qualquer situação, ele veio para quem precisa dele, que somos todos nós pecadores. Mas ele não passa a mão na minha cabeça, ele não passa a mão na sua cabeça. Ele afirma que nós somos doentes, necessitados da sua cura, que somos pecadores, necessitados da sua misericórdia, da sua graça e da sua transformação. Então que a gente possa entender que a misericórdia de Deus, mesmo infinita, não deve ser usada como muleta para que a gente possa viver a nossa vida do jeito que a gente quer. Levantar-se
também implica renúncia. Você e eu precisamos renunciar a todo o nosso posto, a toda a nossa condição de pecado e viver verdadeiramente o caminho que Jesus quer que a gente viva. Que o Espírito Santo nos auxilie, meu irmão, minha irmã, e que a gente possa, com coragem, se entregar ao Senhor. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Márcio, membro vocacionado da Comunidade Católica Obra de Amor. Peço que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe um comentário, se assim for possível, e faça a palavra de Deus correr. Tchau, até a próxima.